Os radares de fiscalização de trânsito devem voltar a operar em dezembro, em São José dos Campos. Ontem, a Prefeitura abriu os envelopes com as propostas das 4 empresas que participaram da licitação. A Fotosensores venceu a concorrência. O contrato será de R$ 9,5 milhões. Em agosto, a administração municipal abriu um edital de licitação, mas o processo foi suspenso pelo Tribunal de Contas do Estado. São José dos Campos está sem fiscalização eletrônica desde julho deste ano. Agora a gente fala de saúde, mas de uma saúde especial, porque os casos de câncer de mama também podem ser diagnosticados entre os cães. Um levantamento do Conselho Federal de Medicina Veterinária estima que 45% das fêmeas têm a doença. Pois é, Giandê, a castração pode ser uma alternativa para evitar o câncer de mama. E quem já viu o bichinho de estimação que tanto gosta, enfrentar a quimioterapia, conta o sofrimento que passou. A Mariana ainda era uma criança, tinha apenas 5 anos quando a Brieta apareceu na vida dela. Desde então é só carinho. É considerada mais uma integrante da família e, por isso, ganha toda a atenção e cuidado. Imagine, então, o susto que foi quando, na véspera de uma viagem, descobriram um tumor na cadelinha, na região da mama. É uma doença que assusta, que deixa a gente abalado, Porque é um membro da família que está conosco desde quando eu era criança, então a gente fica abalado. Mas o susto passou e o tratamento está dando efeito positivo. A cachorrinha passou por uma cirurgia para remover o tumor e agora faz quimioterapia. Na primeira sessão ela ficou muito assustada, porque ela viu as injeções, as agulhadas, ela ficou, nossa, o que é isso? Mas aí depois ela ficou tranquila, com a gente do lado dela, acalmando ela, então aí ela ficou mais tranquila. E o que aconteceu com a Brieta, na verdade, é um exemplo do que ocorre com as cachorras que desenvolvem o câncer de mama. São cadelas que não foram castradas e representam uma população entre 50% e 60%. E olha, é geralmente nesta fase de vida da Brieta, entre os 7 e 12 anos de idade. A cadela, quando é castrada antes do primeiro cio, a chance dela desenvolver tumor de mama é de 0,5%. Antes do segundo cio é de 8%. Antes do terceiro cio, 25%. Depois do terceiro cio já não tem um valor de prevenção para desenvolver tumor de mama, mas é sempre importante castrar, não só para evitar, por exemplo, uma infecção de útero, outras doenças do trato reprodutor, mas também, quanto menor a exposição hormonal, melhor. E evitar o uso de anticoncepcionais, que eles aumentam muito a chance. Por isso, este diagnóstico, o precoce, é o mais eficiente. Ao apalpar toda a região da mama, é possível identificar os caroços, inchaço e alguma dilatação. Se for positivo para a doença, o tratamento garante uma sobrevida. Os pacientes que passam por tratamento de quimioterapia toleram muito bem. Então, assim, é difícil eles desenvolverem efeitos colaterais, como quadros de vômito, náusea, perder o apetite, ter diarreia, cair o pelo também. Normalmente não é algo comum que acontece com eles, eles não chegam a ficar carecas. Então, assim, eles toleram muito bem esse processo de químio, que é com a intenção de evitar que células do tumor possam parar, por exemplo, no pulmão, no fígado, em outros órgãos. E o resultado é esse, doença superada e saúde 100%. A Mariana não vê a hora da cura da Brieta para fazer tudo aquilo que mais gostam juntas. Passear com ela, levar ela ao parque, porque como a imunidade cai, então a gente fica impossibilidade de levar eles ao parque e tudo mais. E a região continua com chances de chuva nesta quinta-feira. A nebulosidade segue variável e as temperaturas estáveis. Os detalhes a gente vê no mapa da previsão. Em São Bento do Sapucaí, na Serra da Mantiqueira, mínima de 12, máxima de 25 graus. Em São José dos Campos, faz 29 de máxima. Em Aparecida, a temperatura fica entre 16 e 32 graus. Em Lavrinhas, os termômetros registram mínima de 14 e máxima de 31. No litoral norte, faz 17 de mínima e 32 de máxima nesta quinta-feira em Caraguatatuba e Ubatuba. Em Lagoinha, fez 29 graus de máxima. Para amanhã, sol durante toda a manhã e possibilidades de chuva no período da tarde. Mínima de 18 e máxima de 28 graus. Cachoeira Paulista marca a mínima de 19 e máxima de 31 graus nesta quinta-feira. De volta ao litoral, faz 29 graus de máxima em Ilhabela.
Por 10 votos a 2, a Câmara de Jacareí rejeitou a proposta que proibia carroças com tração animal de circularem na cidade. O projeto foi proposto pelo vereador Fernando da Ótica Original, do PSC, depois que comerciantes reclamaram bastante da sujeira deixada pelos cavalos nas ruas. Hoje, cerca de 40 carroceiros atuam no município e dependem do dinheiro que conseguem fazendo fretes para sustentar a família. O projeto rejeitado pela Câmara proibia a circulação de carroças com tração animal na região central e em outros 12 bairros. A proposta do vereador Fernando da Ótica Original, do PSC, o uso de charretes também estaria proibido. O parlamentar disse que propôs a medida depois de receber reclamações dos comerciantes. A carroça, ela atrapalha muito o trânsito. Se for comparar a velocidade da carroça com o carro, é assim, fora do comum, né? E sem contar que também os cavalos, muitas das vezes, eles defecam na via pública, tá exalando um cheiro, eu diria, horrível, né? Outro ponto citado no projeto era a preocupação com a saúde dos animais usados neste tipo de serviço. No texto, o vereador fala que os cavalos sofrem um desgaste muito grande porque diversos carroceiros utilizam cargas excessivas. A gente vê que tem muitos carroceiros que muitas das vezes, né, no anseio de fazer o trabalho rápido, tá? Principalmente na questão do tiro-entulho, né? Coloca carga excessiva nas suas carroças. E isso vem fazer o quê? Isso vem uma exploração muito forte dos animais. Quem garante o ganha-pão em casa, graças ao uso da carroça, estava preocupado com a possível aprovação da lei. O Sr. Roberto trabalha há 45 anos fazendo fretes e essa é a única fonte de renda dele e da família. Com a rejeição do projeto na Câmara, ele e os outros 40 carroceiros da cidade respiram mais aliviados. É pouco serviço que tem, ainda vai tirar nós da cidade. Aí não tem jeito da gente trabalhar. O seu José também temia a aprovação do projeto. Eu sou contra porque eu dependo aqui para me sobreviver, para me comer e beber. Pagar aluguel, pagar pensão, pagar água, pagar luz. Agora, se eu não tenho serviço, como é que eu vou arrumar dinheiro? Em 2009, o tráfego de veículos de tração animal foi proibido em Taubaté. Por enquanto, a restrição só vale para a região central da cidade. Mas a partir do ano que vem, o uso de carroças fica proibido em toda a área urbana. Na próxima madrugada, agora de quarta para quinta-feira, o trecho de Serra da Tamoios será interditado para a passagem de uma carga com grandes dimensões. O bloqueio será nos 2 sentidos, da 1 às 5 da manhã. O motorista, então, tem como alternativa as rodovias Oswaldo Cruz e Mogi Bertioga. Depois do intervalo, milhares de fiéis lotam o santuário dedicado ao Frei Galvão, em Guaratinguetá. Hoje, os católicos celebram os 10 anos de canonização do primeiro santo brasileiro. Entre os devotos, relatos de milagres alcançados graças à intercessão de Santo Antônio de Santana Galvão. Band Cidade mostra já como foi a festa em Guaratinguetá e conta as histórias de fé que encontramos hoje na cidade. Hora certa para você, 7h09. Band Cidade volta já.